Paysandu, a sensação da Série B nesse momento, vai entrar em campo mais uma vez hoje, vai visitar o Brusque e pode colar de vez no G4 da Série B, tem uma distância mínima de pontos. Vamos ver como que isso pode acontecer, falar ainda também nesse vídeo de Amazonas e Guarani na luta contra o rebaixamento, ver o favorito para esses dois jogos de hoje da Série B, então vambora, mete marcha e vamos nessa! Rodada curta de meio de semana da Série B, né? Essa rodada aí começou anteontem, né? Começou segunda-feira, acaba amanhã na quinta-feira. Na sexta já começa outra rodada e a Série B não para nunca, meu irmão. Já se foram 6 jogos nesta rodada, nessa 17ª rodada. Hoje a gente vai falar de mais 2 jogos, tá? Brusque e Paysandu. Paysandu, a sensação da Série B, 7 jogos invicto, galgando posições, chegando muito próximo do G4 nesse momento e tem mais um jogo importantíssimo nessa recuperação. E vamos falar também de Amazonas e Guarani brigando ali na parte baixa da tabela, né? Mas não chega a ser um confronto direto, tu vai entender, e a gente vai falar dos favoritos agora nesse vídeo. Eu me chamo Diogo Cunha, esse é o canal Torcedorismo, cara, canal sobre futebol brasileiro. Quem não ama futebol no Brasil tá errado, né? Então, se você ama, se inscreve aqui, todo dia você vai receber pelo menos um vídeo, né? Geralmente eu posto 2, hoje eu não sei ainda se eu vou conseguir postar mais um vídeo, porque eu vou pro Maracanã mais tarde, né? Vou torcer pelo Fluminense, meu Deus do céu, mas se inscreve aqui no canal e deixa a sua curtida. Cara, deixa a curtida, por favor, né? Eu tenho esquecido às vezes de pedir isso pra você, mas vocês não esquecem, né? Vocês sempre estão curtindo os vídeos e, cara, não esquece, por favor, porque tá ajudando demais a curtida nesse momento aqui no YouTube, beleza? Então, vamos falar de Brusque e Paysandu, jogo às 21 horas. Hoje eu já botei pra gravar porque eu vou estar no Maracanã, quero assistir esse jogo depois quando chegar em casa, pra falar com você depois no prisma da rodada, né? São times em momentos diferentes, né? Essa é a realidade e em lugares diferentes da tabela, né? Só que é o confronto de 2 times que mais empataram até agora na Série B, né? O Paysandu, tá estranha essa camisa, o Paysandu empatou 8 jogos, cara, 8 jogos, e o Brusque empatou 9. Na última rodada o Brusque passou o Paysandu, que era o time que mais empatava, inclusive o Brusque vem de 6 empates seguidos. É um time que joga para não perder, essa é a realidade do Brusque. Os 2 times, né, subiram juntos da Série C, né, estão de volta à Série B nesse ano. Poderia inclusive ter sido a final da Série C, quase que o Paysandu enfrenta o Brusque ali na final. Mas o Brusque, cara, diferentemente do Paysandu, não conseguiu se reforçar à altura para essa Série B, né? O Brusque tá com um time mais modesto e vem tendo muitas dificuldades de ganhar os jogos, né? Conseguiu um jeito de pontuar, né? Tem ali muitos empates, mas que não ajuda muito em pontos corridos, né? Tem o segundo pior ataque ali com 13 gols nessa competição, né? Então, junto com o Amazonas, inclusive, a Chape ontem fez o 14º, então o Brusque tem o segundo pior ataque ao lado do Amazonas e já tomou 21 gols, o que é mais do que a maioria dos adversários nessa parte baixa da tabela. Então é um time que não tá com bom ataque, não tá com uma boa defesa, tá na 18ª posição, tem só 15 pontos conquistados, só conseguiu vencer 2 partidas, né? Venceu em casa a estreia contra o Mirassol, no jogo em que foi muito doido, né? O Mirassol jogou melhor, mas o Brusque, nas oportunidades que teve, foi lá e fez. E venceu também o Ceará. Antes dessa sequência de empate, né? Antes dessa sequência foi vitória sobre o Ceará e depois 6 empates seguidos. Ou seja, pelo lado bom, se a gente olhar, né, o copo meio cheio, cara, o Brusque já não perde há 7 jogos, né? Então tá conseguindo ter êxito no que quer, que é não perder, mas também não tá conseguindo vencer. Se finalmente vencer hoje, o Paysandu volta a respirar na Série B, fica ali a 1 pontinho da Chapecoense, que já empatou ontem. Cara, a Chape de novo fez um gol no último minuto diante do Sport, conseguiu arrancar um empate ali do Sport. Pro jogo de hoje, Luizinho Vieira tem um problemaço, cara, 2 zagueiros titulares, né? O Luizinho, que joga com 3 zagueiros, 2 dos zagueiros titulares dele não estão disponíveis nesse jogo contra o Paysandu. O capitão Wallace, né? O Wallace, aquele ex-Flamengo, né? Não joga, tá suspenso, e o Everton Alemão também está suspenso. Então 2 zagueiros titulares que receberam o 3º cartão amarelo na última partida contra o Botafogo em Ribeirão. Esse esquema tático vai ficar desfalcado, mas ele deve manter, o Luizinho deve manter esse esquema com 3 zagueiros, não deve desfazer, porque é o que tem dado certo nos últimos jogos, né? Então ele vai ali provavelmente encontrar substitutos
para esse sistema defensivo do Brusque que tá bastante desfalcado, né? Do lado do Papão, Paysandu, cara, o time vive o seu melhor momento na temporada, né? Teve ali o título paraense diante do Remo, teve o título da Copa Verde, né? Aquela atropelo impressionante diante do Vila Nova, principalmente depois desse título da Copa Verde, né? Que o time amadureceu demais, ganhou muita confiança e foi ganhando a consistência que faltava na Série B. Parece que aquela goleada, né? Fechou 10-0, se eu não me engano, o agregado nos jogos da final contra o Vila Nova. Ali o time percebeu que, cara, o time é bom, né? O time do Paysandu é bom, ganhou confiança, se reforçou muito nessa janela, tá muito bem reforçado e nesse momento tá encaixado e joga um excelente futebol, um dos melhores de toda a Série B. Mas como o início do Paysandu foi ruim, né, nessa Série B, ainda tá precisando correr atrás de pontos para encostar e pressionar ali o pelotão de cima, e pode ser hoje que o Paysandu, que já chegou na disputa por acesso, entra de vez ali no retrovisor dos líderes da Série B, assim como o Brusque. O Paysandu também não perde há 7 jogos, só que tem muito mais vitórias, né? Foram 4 vitórias nesses 7 jogos e 3 empates, né? Já tá com 2 vitórias consecutivas, as 2 vitórias na Curuzu, 2 confrontos diretos, né? No momento das partidas, né? Venceu o Ceará, venceu a Ponte Preta, deixou os 2 para trás e disparou. E hoje vai jogar fora de casa e contra um time de zona do rebaixamento. Então, assim, é uma chance boa pro time encostar de vez nos líderes, né? Então, fora de casa, cara, o Paysandu melhorou muito o seu desempenho recente, tá? Não perde há 3 jogos como visitante. Desses 3 jogos, venceu 2 e empatou 1. É o 7º melhor visitante, né? Já fez 9 pontos como visitante contra os 14 que o Paysandu fez dentro de casa. E o que tá em jogo hoje pro Paysandu se ele vencer esse jogo, tá? Cara, curto e grosso, o Paysandu vencendo fica a 1 ponto do G4. Não sobe tantas posições assim porque, como eu falei lá no início do vídeo, o Paysandu empatou muito. Então, é um time que no primeiro critério de desempate, por isso que eu sempre falo, empata muito nunca é bom em pontos corridos. Primeiro critério de desempate é número de vitórias conquistadas, e o Paysandu tá bastante atrás ali dos primeiros colocados em questão de número de vitórias. Então ele pode chegar próximo, igualar em número de pontos, mas não vai passar no primeiro critério de desempate. Então, para passar essa rapaziada, vai ter que ser na base da raça e vai ter que ser na base tradicional, passando em pontos. E como que o Paysandu vai para esse jogo? Cara, não tem desfalques importantes. Hélio dos Anjos deve manter o mesmo time que venceu na última rodada, o time da Ponte Preta. É um time muito forte, né? Então o Paysandu já está encaixado, não deve ter muitas mudanças para esse jogo de hoje. Retrospecto histórico, né? Entre Brusque e Paysandu. Cara, só jogaram uma única vez na história, não foi na Série B, foi na Série C, tá? Do ano passado, em 2023, né? O Brusque venceu um jogo, o único jogo, o Paysandu nunca venceu o Brusque. O Brusque, inclusive, venceu esse jogo fora de casa, foi a estreia do Hélio dos Anjos, olha isso, tá? Foi, inclusive, a última vez que o Paysandu perdeu como mandante dentro da Curuzu, né? Foi no dia 1º de julho de 2023. Então, mais de um ano sem perder na Curuzu. Esse é o Paysandu, né? Como mandante, o Paysandu perdeu para o Amazonas no Mangueirão. Mas na Curuzu não perde há mais de um ano, né? Então, esse é o Paysandu como mandante. Hoje é jogo fora de casa. Vamos ver aí se o Paysandu consegue a primeira vitória na história contra o Brusque. O Brusque vem com um esquema defensivo fortíssimo, tá? A gente analisando quem é favorito para esse jogo ou não. O Brusque vem com um esquema defensivo fortíssimo. É um time que espeta pouco no ataque, né? Um time que sobe só na segurança, um time que tem como primeira opção defender, vem com uma linha de 5 ali atrás, de laterais e 3 zagueiros, vem com 2 linhas de 5 na frente da zaga, inclusive, quando tá em bloco baixo se defendendo, é um time difícil. O Paysandu vai ter que ter muita paciência para furar esse bloqueio, vai ter que rodar bastante a bola, vai ter que ter bastante ultrapassagem, infiltração. Esse time do Brusque, para ganhar o jogo, vai ter que ser na base do contra-ataque, apesar do Paysandu ter uma zaga veloz, né? Consegue ter uma recomposição defensiva boa hoje. Vai ser um jogão, tá? O Paysandu provavelmente deve ter mais torcida que o Brusque jogando fora de casa, né? A torcida bicolor tá em peso indo lá para Brusque.
Vamos ver aí como é que vai ser esse jogo, mas pra mim o Paysandu é favorito com 3 raios contra 2, tem um time melhor, vai ter mais a posse de bola ofensiva, vai rondar mais a área do Brusque e a possibilidade de furar essa defesa é maior do que o Brusque encaixar um contra-ataque que resulte em gol. Então pra mim são 3 raios pro Papão, 2 raios pro Brusque. Inclusive se você vai nesse jogo, tá? Ou no próximo do Amazonas que eu vou falar, já sabe, filma a festa da sua torcida, posta lá nos stories do seu Instagram, porque eu vou repostar os seus stories, eu vou repostar todo torcedor que me marcar nos seus stories, eu vou repostar. Então essa é a tradição aqui do canal. Torcida do Paysandu sempre me marcou em peso, torcida do Amazonas também já me marcou bastante, final da Série C e tudo mais. Então vambora, vamos falar agora de Amazonas e Guarani, jogo às 21h30, outro jogo que eu vou ter que gravar para ver depois. E esse aqui é uma briga contra o rebaixamento, mas é uma briga direta só pro Guarani, né? O Guarani tá a 13 pontos de distância do Amazonas e tem uma chance de ouro para diminuir para 10 pontinhos essa distância. Então, obviamente que pro Guarani é um confronto direto. Pro Amazonas é um confronto importantíssimo, mas para se afastar da zona do rebaixamento, né? O time nesse momento tem só 2 pontos ali de vantagem para a zona do rebaixamento, é quase nada, né? Então, vencendo, coloca aí 5 pontos e se afasta, fica um pouco mais tranquilo, né? O último jogo dentro de casa da Onça foi uma derrota, perdeu para o Vila Nova de virada, fez um bom primeiro tempo e depois caiu bastante, acabou tomando a virada no segundo tempo, né? Mas, cara, o time que vem bem, fora de casa foi bem, né? Saiu para jogar 2 jogos fora de casa, venceu o Botafogo no confronto direto e empatou com o América em BH, o América um dos melhores mandantes. O Amazonas conseguiu fazer um jogo bastante competitivo e agora volta para Manaus para confirmar dentro de casa uma vitória que seria de extrema importância, né? O time em casa fez 13 dos seus 20 pontos, então é um time que tem como sua força os jogos em casa, né? O Guarani, cara, o Guarani tá numa situação que, cara, é difícil da gente encontrar palavras diferentes, mas é uma situação calamitosa, meu irmão. O Guarani tá com todas as sirenes ligadas, porque é o último colocado, tem só 7 pontos somados a essa altura de Série B, 17º jogo já que vai ser jogado, são 12 jogos sem vencer, 12 jogos seguidos sem vencer na Série B, vem de uma derrota em casa ali, muito dolorida, né? Tava vencendo até os 45 do segundo tempo o time do Goiás, com um jogador a mais o jogo inteiro. O jogador do Goiás foi expulso com 1 minuto de jogo. O Guarani tava vencendo, tomou a virada nos acréscimos. Tomou 2 gols, um de pênalti, depois um de contra-ataque, acabou perdendo o jogo. O que, cara, terminou de abalar qualquer confiança que o time do Guarani tava retomando. Só que, assim, as atuações têm melhorado, tá? A gente tem que falar sobre isso aqui. O Pintado conseguiu melhorar um pouco esse time do Guarani. As atuações têm melhorado, o time tem conseguido fisicamente disputar melhor os jogos, tem sido mais disputado. Não está tão fácil vencer o Guarani quanto já foi, né, nas primeiras rodadas. É um time que tem vendido caro as suas derrotas, só que só isso não basta, né? Tem que converter bons jogos em 3 pontos. Não tem jeito, é igual o Fluminense na Série A, meu irmão. Não adianta jogar bem. Tem que vencer, porque só assim a confiança do time volta. E nesse momento a confiança do Guarani tá na lona, tá? Vencer hoje vai aproximar o time do Ituano, que é o vice-lanterna, né? Tem que passar um de cada vez. Vai ficar 2 pontinhos do Ituano, que empatou ontem contra o próprio América, né? Só que o time não sai da lanterna ainda nessa rodada, mesmo vencendo. O zagueiro Léo Santos e o lateral esquerdo Jefferson estão fora do jogo, suspensos, receberam o 3º cartão amarelo contra o Goiás, estão fora do jogo. O Heitor, lateral Heitor e o lateral Vinícius Cauê, além do volante Camacho, não jogam também, estão ainda no departamento médico, sem previsão de retorno aos gramados, são aí desfalques certos para o jogo de hoje. Retrospecto histórico não existe, o Amazonas joga pela primeira vez contra o Guarani, o Amazonas que é um clube de 5 anos de existência, chega à sua primeira Série B, vai enfrentar pela primeira vez o Guarani e chega como favorito, tá? O contexto do Amazonas é muito mais favorável, são 2 times próximos, parecidos, tá? Se você for analisar tecnicamente, são 2 times físicos, 2 times que disputam, 2 times que têm alguns bons valores técnicos ali nos seus, do meio para frente, né? Então, são times parelhos, vai ser um jogo disputado. Jogar em Manaus é sempre muito difícil, viagem muito longa, né? Umidade, calor e tudo mais, apesar de estar no inverno, mas tem todo esse jogo, vai ser à noite, né? Não tem tanto calor assim, mas, cara, o time do Amazonas
tá numa confiança muito maior que o do Guarani, né? E o Guarani a gente sabe que, cara, o primeiro passe errado, o time já vai desmoronar, se toma um gol, então lascou. Então são 3 raios pra Onça, 2 raios pro Bugre nesse jogo. Eu coloco aí só 3 raios, nada muito alarmante aí de favoritismo, tá? Coloca aqui embaixo os seus palpites, as suas apostas. Vou falar de novo, se você aposta, que eu tenho me amarrado aí nos comentários com vocês sobre aposta. Então, se você aposta só 5 reais, só 10 reais, não vai apostar muito dinheiro, pelo amor de Deus. Destrói, tá destruindo a vida de muita gente por aí. Então, só pra brincar, se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida nesse vídeo, cara, porque isso me ajuda demais. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!